Olá pessoal, Hugo Lourenço mais uma vez aqui, estamos com mais um grande episódio nessa trilha sobre Biz Agility. Tenho o prazer, a honra de estar aqui com o nosso colega Fábio Torres. Beleza então, Fabião, então vamos começar aí, falar desse assunto bem interessante, que é o Método 4, um estilo de comunicação prático. Legal, pessoal. Obrigado, Hugo. Então é isso, pessoal. No capítulo 8 da parte 2, lá do livro, o Sam Walker vai falar de comunicação prática, né? Aí tem uma palavrinha mágica, né? Comunicação, que eu gosto bastante de falar sobre isso e daria para a gente falar um ano sobre comunicação, especialmente dentro do ambiente corporativo, especialmente a linguagem dos líderes e o que um líder de negócios precisa para se comunicar bem. Na minha opinião, a comunicação ela é o denominador comum, ou no mínimo uma das principais causas raiz dos problemas e resultados de uma entrega de uma empresa ou de uma equipe, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta muito a gente tentar implementar frameworks, né? Formas de pensar dentro de um grupo, dentro de um contexto, se a comunicação, que é a linha guia entre as pessoas, né? Não funcionar direito. Então, as pessoas precisam se comunicar direito, né? Especialmente os líderes têm que se comunicar direito. Aliás, os líderes têm que ser o exemplo da comunicação, porque é ela que vai amarrar todo o contexto, tá? Aí, indo um pouquinho mais direto para o que ele defende, como eu falei, daria para falar um ano aqui sobre comunicação, mas a gente vai se ater a algum aspecto mais específico que ele chama no livro de comunicação assertiva, né? O que ele quer dizer com isso? Ou comunicação prática, mais ou menos nesse contexto é mais ou menos sinônimo, tá? Ele vai começar com um estudo que o MIT lá nos Estados Unidos fez, que é muito interessante. O estudo prova, é até meio óbvio, vai parecer meio óbvio, mas vocês vão ver que tem uma coisinha aí. Ele prova que quanto mais os times se conversam, melhor eles performam, né? Até aqui, nenhuma novidade. Dá para entender que se a gente não se comunicar direito, a coisa não vai acontecer. A gente vive isso, né, no nosso dia a dia. Mas ele coloca aqui um aspecto interessante. Ele está falando da comunicação fora dos eventos formais, ou seja, fora das reuniões, né? É bastante interessante a gente pensar nisso no seguinte sentido, principalmente com o advento aí do remoto, né? Lembra quando a gente trabalhava todo mundo colocalizado, você sempre passava em frente a área de determinada pessoa, ou chamava ela para um café, ou ia almoçar junto, ou fazia um happy hour, né? Então ele chama dessa comunicação espontânea, que é aquela que ocorre em corredores, alinhamentos rápidos entre pessoas, ou entre duas pessoas, ou entre três pessoas. Isso acontecia bastante quando a gente estava colocalizado. Hoje, com um remoto, é muito mais difícil, né? Ou, no mínimo, a gente não se sente tão... como ela é espontânea, ela não acontece mais espontaneamente, no fim das contas, né? Eu não estou mais passando, eu não estou lembrando das coisas que eu tenho que falar ao passear no meu ambiente ou ao chamar alguém pessoalmente para conversar sobre determinada coisa. Então, no fim das contas, o remoto trouxe essa dificuldade. A gente realmente precisa ser mais proativo e chamar as pessoas fora das reuniões. É interessante olhar isso daqui pela ótica do time, né? Então, no fim das contas, a gente tem que se alinhar constantemente com todas as pessoas. Ele usa, inclusive, um termo muito interessante no livro, que ele chama de glue guy, ou seja, o homem cola. A gente precisa ser esse glue guy, a gente precisa juntar as pessoas. Então, como eu falei, no remoto isso ficou muito mais difícil, né? Ou pelo menos não natural. Mas assim, vamos sempre preferir as comunicações face a face, chama a pessoa no vídeo, né? Tira um horário da pessoa lá rapidinho na agenda dela para que a gente faça essa comunicação de forma proativa, mais do que uma comunicação assíncrona, um e-mail ou uma comunicação via qualquer ferramenta de texto, né? Então é mais importante a gente estar em contato constante, né? Então, quanto mais as pessoas dentro de um time tiverem essa postura de comunicação,
mais o time vai entrar em sintonia. E ele joga também um termo no capítulo que é bastante interessante, que ele chama de cognição compartilhada, né? O que é cognição compartilhada dentro aí? Vamos dar uma metáfora do futebol que todo mundo conhece, né? Imagina que você está num jogo e que você vai lançar a bola num determinado ponto onde você sabe que o seu companheiro vai estar lá. Ou você não precisa olhar para trás no seu campo porque você sabe que determinadas pessoas estão em determinadas posições. É isso que a comunicação assertiva faz, é isso que a comunicação prática do dia a dia faz. Ela vai tecer mais linhas dentro dessa teia de comunicação e fazer com que todo mundo praticamente se entenda, sem precisar se comunicar. Lógico que eu estou exagerando aqui, né? Estou falando, imagina você com um grande amigo seu, onde vocês se relacionam pelo olhar. É mais ou menos isso que ele prega, né, dentro de um ambiente corporativo. Ou seja, quanto mais as pessoas se comunicarem, menos elas vão ter que se alinhar de forma reativa, porque elas já vão estar fazendo isso normalmente. Então, para a gente fechar esse capítulo, vamos separar em duas questões. Reuniões formais, 2 pontos aqui. Reuniões formais e as reuniões informais ou espontâneas. Então, o fato da gente ter que se reunir, ele foca isso, né, no capítulo. O fato da gente ter que se concentrar em reuniões não formais, ou seja, em buscar as pessoas fora de reuniões, não quer dizer que a gente não tenha também que colocar um olho na comunicação assertiva dentro de reuniões. Então, em reuniões formais, o mais importante é a gente ter atenção. Novamente, o remoto entra aqui, né? E aqui eu gosto de uma definição do Sinek de atenção. Ele fala que atenção é igual a tempo mais energia, ou seja, não basta estar, né, ligado com a câmera na frente. É importante você participar, você está devotando a sua atenção àquele momento. Então, se a gente alinhar essa intenção de prestar atenção e de compartilhar aí informações de uma reunião formal, além da postura, né, de liderança ou de proatividade nessas construções que acontecem à volta das reuniões, a gente tende a ter melhores resultados. Era essa a dica de hoje, pessoal. Show de bola. E trazendo aí para o conteúdo que a gente, né, vem trabalhando na série aqui, nessa trilha, né, sobre essa figura do líder de negócio, trazendo esse assunto, é bem uma visão assim. Então, o líder de negócio, a importância que ele tem ele está olhando lá na frente, né, pensando em disrupção, inovação, né, em novos mercados, a importância que ele tem de trazer isso para a organização, para as pessoas, compartilhar, se comunicar, e durante a execução dessa visão, né, desse estado desejado de futuro, de trazer isso para o time, né, que quando isso vai ser transformado em um produto, em serviços ou coisa do tipo, dessa comunicação, né, desde lá da visão estratégica, benefícios, tudo isso passar, né, para uma visão estratégica, tática, operacional, e tá todo mundo se comunicando e trabalhando para conseguir o resultado final, para conseguir a vitória do game, a vitória do jogo, que é atingir essa visão desejada, né? O que você considera nesse exemplo aí? Não, sim, é mais difícil, né? Se você pensar a visão de um produto ou de uma estratégia, ela é partilhada por menos pessoas do que a execução, né? Em qualquer lugar é assim. Então a gente tem normalmente um grupo de pessoas menor tratando da visão. Ok, a hora que a gente vai expandir isso para execução, a gente está falando exponencialmente, né? De um aumento exponencial de pessoas. Onde essa teia de comunicação, eu vou te dizer até mais, não é só bottom-up e o top-down, né? Ela é cross, né? Ela é realmente uma grande teia, porque a gente passa por uma cadeia de valor com várias equipes. Então, imagina essa comunicação toda, não só dentro do seu time, mas nos times dos quais o seu time depende e assim por diante, as diversas camadas. Então, por isso que se torna mais difícil. Então, quanto mais gente envolvida dentro de um contexto, mais afinada tem que ser a nossa comunicação. Show de bola, Fabião. Boas dicas aí, comentários. Agradeço mais uma vez aí. Abraço, pessoal. Até mais, então.